Bom, estudante, estava falando que a semana passada a gente já se encarregou de fazer as duas provas, sim? Prova escrita e prova oral, sim? De alguma maneira, vocês imaginavam que iam utilizar algumas coisas que já tínhamos utilizado, mas tem gente que levou à prova questões mais práticas, mas disso vamos falar em breve. Também vão encontrar, então, na pasta, sim? Na pasta de o grupo, cada um, dependendo do número de prova correspondente, com cada nome, você vai olhar, clicar, acessar para a sua prova, sim? E vai encontrar que tem algumas palavras, algumas questões, algumas pessoas, nem todas, algumas questões salientadas em amarelo, sim? Salientadas em amarelo, que correspondem a algumas inadequações. Nós vamos falar, sim, na primeira parte de nossa aula. Eu quero escutar as opiniões de vocês a respeito da prova, respeito ao desenho da prova, sim, escrita, né? E depois falaremos da oral. Porque acho que vale a pena também, de repente, escutar as opiniões e o feedback por parte de vocês como estudantes, sim? Na verdade, eu não fiz o desenho da prova, sim? Essa prova foi desenhada pelo professor José, mas acho que eu falarei ou comunicarei para ele justamente quais as questões, de repente, difíceis de entender, que não foram claras, sim, dentro das provas, tanto escrita quanto oral. Sim? Bom, e então, esta primeira parte da aula, vamos nos encarregar disso. Como vocês se sentiram, o que vocês pensam do desenho da prova, tanto escrita quanto oral, sim? O que ficou claro, o que não ficou claro, não sei. Opiniões. Eu quero escutar vocês com respeito a isso da prova, das provas. Mas... Quem quer falar? Ninguém? Tudo bem? Gente, ficou clara a prova, a explicação, tudo bem? O que pediram estava fácil? Foi fácil entender? Não sei. Profe, pues estaba fácil. Lo único, pues ahí sería como en la oral, que a uno siempre le falta como un poquito de vocabulario, ¿cierto? Y que hay cosas que a uno se le pueden olvidar. Sim, tudo bem, Tatiana. Perfeito. Vocabulário, coisas que podem ser esquecidas. Oi, Mario, sobre nossas provas, não sei, foram um pouco diferentes de como estávamos acostumados para fazê-las. A prova escrita foi mais curta, sim. E a prova oral sempre foi em equipes e a gente tinha um
tempo para fazer, para preparar o que falar em esse tempo, né? E eu acho também que com tudo isto da mudança de professor, não, a gente não fez muita prática como antes estávamos acostumados. Eu acho isso porque geralmente fazíamos muitas atividades diferentes e tínhamos muitas tarefas. Então, por exemplo, quando você estava fazendo um repasso, eu não lembrava algumas coisas. Eu ficava como, a gente viu isso? Não lembro. Por exemplo, o superlativo, eu não lembrava. Eu tive que buscar nos arquivos e encontrei, sim. E lembrei que nosso professor falou um pouquinho. Aí lembrei. Então, como isso aconteceu comigo. Bem, Romário, obrigado. Sim, na verdade, com respeito à preparação, uma coisa dessas que você se referiu, o Santiago me falou que mas ele não avisou, eu tenho que dizer isso, ele não avisou, mas que a gente deveria ter enviado, sim, muito antes, as coisas que vocês iam dizer ou deveriam preparar para levar em conta, para serem levadas em conta aí nessa questão da prova oral, sim. Ele me avisou que, bom, que mais ou menos uma semana antes vocês deveriam ter tido essa informação para pensar em criar um diálogo um pouquinho mais fluido, sim, com respeito à prova oral, desculpa, oral. Coisa que, na verdade, eu não sabia, sim, eu pensei que enviar essa questão um dia antes, uma noite antes, não me lembro muito bem, era suficiente, sim, mas parece que vocês deveriam conhecer como ia ser a prova muito antes de ser feita. Sim? E eu acho que isso é uma grande vantagem também, né? Pode ser uma vantagem, mas também não deixa de ser uma desvantagem com respeito, sim? É o que eu penso com respeito à capacidade de criação, de desenvolver questões na hora, sim? Que de repente, quando você chega com uma coisa pensada, sim, pode ser tipo também memorizada e você simplesmente fica que nem um louro repetindo coisas e repetindo coisas. E às vezes, sim, no cotidiano mesmo seja, por exemplo, nas questões de vender um produto, sim? Às vezes os vendedores têm coisas já prontas, preparadas, mas nunca vão levar, sim, em conta ou nunca vão saber qualquer coisa que possa acontecer aí na hora como freguês, sim? São essas questões que acontecem de repente, ou seja, assim, surgem sem serem pensadas, que eu acho que também isso vale a pena levar em conta, sim? E mesmo assim, eu imagino que enviarei essa questão da prova final oral com, sim, materialidade para vocês, tipo, uma semana antes, para que possam preparar um pouquinho mais e, como dizia, de alguma maneira, Tatiana, sim,
procurar mais vocabulário, de repente expressões, coisas dessas, sim? E devo levar em conta essa questão, então, da prática, sim? O que acabou de dizer o Romário, sim? De repente fazer um pouquinho mais exercícios, e, bom, enfim, eu pensarei nisso durante estas 3 últimas semanas, sim? Mas tudo bem, Romário, obrigado. Bom, continuamos. Quem mais quer falar sobre sua experiência das provas, seja escrita ou oral? Alguém mais? Gente? Claro, Lina. Lina, certo? Lina, vai. Ah, não, Lady. Foi Lady que levantou a mão. Lady, por favor. Professor, eu acho que o segundo teste foi um pouco confuso para mim. Eu não tinha muitas palavras para dizer. Tudo bem, ou seja, que tem como essa questão, de repente, do que falou Tatiana, do vocabulário. Será isso? Sim. Bom, tudo bem. E respeito, gente, a elaboração, ou seja, ao desenho das provas, como foi? Como acham que, não sei, foram bem desenhadas, foram claras? Não sei. O que Fica vocês acham claro. disso? Ficou claro, Tatiana? As 2 provas? Profe, Sí, señor. en mi impresión, Não, foi Tatiana. Quem me estava falando? Foi Tatiana estava falando ou Daniela? Não, foi Tatiana quem falou que ficou claro. Daniela, você estava falando também, né? sí, las pruebas estaban bien, mas el tema, pues el de comparativos, me parece que sí lo vimos muy poquito, porque lo vimos fue con el profesor Santiago y como que pasó muy superficial. Entonces, la verdad, yo creí que el tema iba a ser sobre otra cosa y no sobre eso, porque sobre eso no hicimos como tanto énfasis. Tudo bem. Bom, deve ter sido... Sim, lembre que acho que este curso, infelizmente, no princípio, foi um pouquinho difícil por causa das questões tecnológicas e, bom, e assim por diante. Mas, bom, já veremos o que acontece para a prova final. Eu vou avisar para que vocês levem em conta, para que possam ter mais tempo, sim, para preparar-se para a prova. Bem, e alguém mais com respeito ao desenho das provas? Foi claro? Ou seja, as indicações foram claras? Tudo bem? Profe, sí me quedó claro. Buenas. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? A mí sí me quedaron claras, sino que, como dicen también los compañeros, sí, falta la práctica. Pero estábamos también muy acostumbrados a que éramos en grupo la oral, porque así queda muy difícil, pero así nos va a tocar acostumbrarnos ya de ahora en adelante cada uno la oral. Es respetable, pero no podemos hacer ahí nada. Y otra cosa que le sugiero, profe, es que sea muy dinámica la clase para que podamos tener más claro los conceptos y más vocabulario. Eso es todo lo que quería decir. Tudo bem, Pablo. Obrigado. Perfeito. Já vamos falar um pouquinho dessa palavra-chave que é dinâmica. Sim? Vamos ver. Quem mais quer falar sobre os desenhos das provas? Ficou clara ou claro? Ficaram claras? Tudo bem? Profe, sí, las pruebas eran claras. Lo que pasa es que en ambas el tema de los superlativos, las comparaciones,
fue algo que sí, como mencionó la compañera anteriormente, vimos de manera muy superficial y es un tema que requiere como de más práctica, de entenderlo más y al mismo tiempo también estoy de acuerdo con lo que ya mencionaron varios y es respecto al vocabulario. Muchas veces pues a mí me pasa personalmente que pienso que muchas palabras son similares al español y obviamente no es así. Entonces, como enriquecer un poco más el tema de las palabras y practicar más como en ese sentido. Y sí, el tema fue complejo y las pruebas de pronto se tornaron un poco complejas, pero fue por eso, porque el tema lo vimos de pronto muy superficial y porque en las prácticas que realizamos ya con usted no tocamos mucho ese tema. Entonces lo teníamos más bien como más, no estaba tan cercano al día de la prueba. Eso fue como lo que sentí, ya pues como en general lo que han dicho los compañeros también es muy cierto. Tudo Listo, bem, profe. Lina, obrigado. Tem alguém mais? Otra cosa, a comparación de que yo veo otro idioma, yo he visto que se ha visto así vocabulario, que le enseñan, que le explican. Aquí debería de ser así. Sí, sugiero pues, no estoy poniendo, sino que para que tengamos más vocabulario, para que nos desafemos y así podamos practicar. Tudo bem. Esse tipo de atividades, Pablo, você que já falou sobre tipo dinâmica e, neste caso, de vocabulário. Como foram as atividades de vocabulário que você já fez, por exemplo, em outra língua? Como falava, como utilizava o professor, ou que atividades utilizava? El profe Imagens, não sei. él utiliza primero la presentación y la dinámica. Nos pregunta, yo estoy viendo mandarín, entonces nos pregunta que si tenemos alguna duda o si alguna inquietud, entonces que la resuelve con nosotros. Bienvenido, y así hace con nosotros. Ella primero explica el tema y el vocabulario. Y después nos dice que si tenemos una duda, entonces nosotros vamos y le preguntamos. Y así sucesivamente. Pronto, tudo bem. Perfeito. Gente, mais alguém que queira dizer alguma coisa com respeito das provas, ao desenho e tudo mais? Eu queria perguntar uma coisa. Sim, antes e sobretudo para também o Romário. Como eram essas provas em grupo? Como era isso em conjunto? Como se faziam? Como era isso? Não sabia que uma prova, ou seja, não sabia que vocês fizeram provas em conjunto, ou em grupos, ou em duplas. Como é que é isso? Não sei. Sim, a gente ia para equipes ou grupos de 3 pessoas e tínhamos um tempo de, não sei, 15 minutos para preparar uma conversação. E depois ela entrava no equipe e começava a conversa. E também quando a gente estava conversando, começava não sei como falar isso, improvisar e ter uma conversação mais fluida, né? Então não era tão aprendido tudo. Eu pensei que era porque eram os primeiros níveis, porque quando eu fiz os níveis de inglês, sempre foi como com você, cada estudante com o professor. Tudo bem.
Então, era isso. E também uma coisa com que eu fiquei esquisito, não sei se posso usar essa palavra, esquisito, é que vi que o comparativo na prova escrita era sobre sobre celulares, porque a gente não falou nunca sobre celulares. Então, eu não conhecia vocabulário sobre isso. Então, tive que buscar no tradutor. E eu não gosto muito porque, às vezes, o tradutor não fica certo, não faz uma... Não é confiável, é verdade. Sim, isso é. Então, pensei que os comparativos eram sobre outras coisas que falamos na aula. É isso. Tudo bem, perfeito. Então, essas atividades como de grupos que vocês faziam também eram avaliadas, mas com esse tempo de 15 minutos entre grupos, ou seja, vocês tinham 15 minutos para preparar uma coisa e o professor chegava e escutava vocês e de repente fazia perguntas e pronto, acabou? Era mais ou menos assim? Sem perguntas. Só escutava a conversação que a equipe preparava, né? Então, a gente preparava libreto, alguma coisa assim. Roteiro. Isso, essa é a palavra. Um roteiro, e começava a falar. Então, a gente também falava outras coisas. Era interessante a atividade. Quando você falou que era individual, eu disse, ok, tá bom, é outro nível, então é diferente, tá bom. E uma perguntinha aí, tipo, para terminar esta questão do feedback. Essa temática escolhida entre as duplas era uma temática que colocava o professor antes ou dava para vocês na hora e vocês tinham 15 minutos e ele organizava as duplas ou você escolhia a dupla ou como era? Ele escolhia as duplas, mas o tema era falado por ele. Então, por exemplo, tem que fazer uma conversação de 5, 10 minutos sobre comparativos. Então, um estudante eu não lembro o vocabulário ali. Um estudante está vendendo para outro uma casa, né? Então, um estudante era você e outro era o estudante da prova como você fez. Então, é isso. Tudo bem, entendi. Profe, hay muy poquitos alumnos. Sin mentir, yo no sé cuántos, pero yo no sé por qué ha disminuido. Tristemente, pero el curso debería de seguir así. Pero Seguir assim como? Com este número de estudantes? sí, porque hay otros compañeros que ya no están aquí. Muy tristemente. Bem, tudo bem. Alguém mais ia falar alguma coisa? Lina, não sei se estava aí, como tentando falar, não sei. Alguém mais? Gente? Bom, perfeito. Levarei em conta, então, essas indicações, sim? Para futuras aulas e provas, é claro. Sim? Bom. Então,
devo falar sobre as inadequações que algumas pessoas fizeram, sim? Mais que tudo a nível escrita, sim? Como eu já falei, vocês vão encontrar algumas questões que estão salientadas aí na prova, sim? Que correspondem a erros, sim? De escrita. Devo dizer que muitos dos erros que eu encontrei, mas não foram tantos, foram de questões que estão, sim, foram de questões tão básicas como a ortografia, estudantes, sim? Ortografia. Por exemplo, imagino que vocês já devem saber que o verbo ser, quando conjugado, quando você diz ele, ela, e, deve estar acentuado, estudantes, sim? Acentuado. E aí eu lembro de uma coisa, e eu vou tentar compartilhar tela para que vejamos uma coisa rápida, sim? Aqui de maneira básica, sim? Bem, em português, gente, existem 4 acentos que devem ser levados em conta e que, de alguma maneira, vocês já poderão depois se encontrar, se fazem leituras e, sobretudo, se fazem leituras e se vão escrever. Escrever, não estou dizendo que escrever de maneira profissional, nem nada desse tipo de coisa, senão escrever, por exemplo, um parágrafo, você deve levar em conta. A vantagem é que já o Word, com as configurações, você configura e ele faz correção para você. Infelizmente, mas é assim. Digo infelizmente porque você então não vai lembrar dos acentos, porque o programa vai se encarregar disso, mas vamos lá. Então, eu vou escrever como isso. Então, eu dizia que em português existem 4 acentos. Esse acento assim, não escolhe. Coisa horrível. Esse acento assim, que seria o acento, sim, agudo, que nós conhecemos como tilde, sim? Acento agudo. Esse acento agudo vai estar geralmente em cima da A, em cima da E, sim? Em cima da O, porque em cima da I, bom, no final da palavra, ou em cima da U, não se coloca. Acento agudo. O outro acento que vocês devem conhecer é esse, sim? Que em português seria o acento grave, que também se chama de crase, gente. E que acontece quando você vai somar 2 As, né? Ou seja, e esta pode estar pluralizada ou não. Como assim? Não posso colocar aqui. Bom, perfeito. Crase, estudantes, ou acento grave, sim? Ou crase. E acontece quando você já sabe que se encontra essas 2 coisas para fazer uma contração. Esta coisa seria uma preposição e esta seria um artigo, sim? Bom. Outro acento que é necessário levar em conta, sim? É este, sim? Que seria o acento circunflexo.
Sim? Circunflexo. O acento circunflexo pode estar em cima da A, pode estar em cima da E pode estar em cima da O. Sim? Nunca em cima da I, nunca em cima da U. Sim? Acento circunflexo. Bem. E o outro acento, sim, que é fundamental, e vocês já devem conhecer, é este, que se chama acento tio, certo? E que, além de ser um acento, vai marcar essa característica de nasalização. Sim? Nasalização. Como diz o título, gente, sim? Acento tio, sim? Acento tio é porque dentro dessa sílaba está a força da sílaba. Sim? A força da sílaba. E por último, sim, seria estes dois pontos que em espanhol se chamam de diéresis, mas em português se fala de trema, sim? Trema, que acontece como a trema, estudantes. Hoje em dia não se escreve, mas você deve pronunciar, sim? E também encontramos em palavras de origem estrangeira. Estrangeira. Palavras de origem estrangeira, sim? Por exemplo, palavras de origem alemã, sim? Essa trema já não se escreve, mas você deve pronunciar. Por exemplo, quando você fala de tranquilo ou tranquila. Esses são os acentos, sim? Os acentos, meu Deus do céu. Esses são os acentos, sim? Que você deve utilizar. Circunflexo, tio, circunflexo. Esses são os acentos que você deve levar em conta em português. Então, atenção, isto eu vou colocar com vermelho. Isto deve estar claro desde o português 1. Uma coisa é você utilizar isto como conector e outra coisa muito diferente é colocar isto como acento e vai nos marcar, primeiro, a diferença de significado e, segundo, a diferença de pronúncia. Já sabem que este é I para muitos brasileiros, ou é para alguns brasileiros, e este sempre vai ser E. Quer dizer, isto se chama conector, isto se chama verbo. Sim? Isso é fundamental. Fundamental. Outra coisa, aqui, estudantes, o acento circunflexo, quando uma coisa é você utilizar isto, e outra coisa muito diferente é você utilizar isto. As duas palavras correspondem à conjugação do mesmo verbo, do verbo ter. Simplesmente que aqui, esta é para ele, ela, você, e esta é para eles, elas, vocês. Sim? Então, se você está falando em plural e não coloca o circunflexo para esta, ou você está escrevendo mais bem, sim, neste caso, e você não colocar este
acento circunflexo, gente, é um erro gramatical. É como se você dissesse, em espanhol, ellos tienen. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Então, devemos levar em conta isso. Quando vocês estiverem escrevendo, por favor, levem em conta as regras de ortografia. Sim? Muitas de vocês, eu sei que não sabem e tal. Sim? Mas, mesmo assim, acho que a distinção, por exemplo, esta distinção é fundamental. Esta distinção também é fundamental. São coisas que, infelizmente, vocês não levarão em conta. Sim? Para que, por favor, levem em conta. Sim? Outra coisa. Bom, sim, infelizmente a gente não teve a prática suficiente para essa questão dos comparativos e superlativos. Mesmo assim, eu acabei de colocar na pasta, sim, por favor, revisem neste momento, na pasta da semana 5, eu coloquei 2 arquivos, digamos, muito úteis para reforçar essa questão. Quais os arquivos? Os comparativos, sim? E aí vamos ver o uso, sim? Não sei se vocês estão olhando, por favor, abram, sim? Esse arquivo para que vejamos os comparativos e mesmo já apresentaram uma prova e tudo mais. Já com acho que este material pode ficar bem mais claro, sim? Então, por favor, abra-me esse arquivo de os comparativos. Sim? Abriram? Tudo bem? Tudo bem. Bom, então, olha só. Aqui, ou nesse arquivo, sim, a gente vai poder olhar que estão divididos os 3 comparativos, ou seja, os 3 níveis de comparação. Sim? Os 3 níveis de comparação. Uma coisa que eu percebi, principalmente quando vocês fizeram uma prova oral, certo? A prova oral. A prova oral. Eu tenho por aqui algumas coisas que escrevi por isso. Então, com respeito a algumas questões da prova oral. Sim? Algumas questões da prova oral. Eu escutei de maneira comum, sim? Um erro muito típico, sim? Muito típico. Claro, enquanto vocês vão se apropriando desta temática, é muito comum fazer esse erro, justamente. Quando você está falando de tamanho, estudantes, lembrem que tamanho pode ser, sim? O tamanho pode ser assim, ou pode ser assim, pode ser altura, ou pode ser largura, sim? Altura ou largura, sim? Geralmente, você utiliza mais grande ou mais pequeno. Mais grande ou mais pequeno. Não. Lembre que isso é um erro. Quando você está comparando, gente, deve utilizar maior e menor. Eu vou escrever isso aqui no chat. Sim? Maior e menor. Sim? Quando você fala de tamanho, gente. Sim? Então, você não pode dizer o Brasil é mais grande do que a Colômbia. Não, isso é um erro. Deve ser maior e menor. Porque digamos que dentro dos comparativos
essas questões, essas características de tamanho poderiam ser pensadas como uma característica irregular. Então, é por isso que você não diz mais grande e mais pequeno, sim? Senão maior e menor. O mesmo acontece com melhor e pior, sim? Ou você pode dizer ruim, sim? Você não diz, como em espanhol, mais bom, mais bueno que. Não, você diz melhor, ou você diz pior, sim? São comparativos irregulares, gente. Comparativos irregulares, sim? Comparativos irregulares. Quem me escreveu, acabo de ver que alguém me escreveu. Eu errei da programação, Roberto. Ah, bom, não, isso não é daqui. Gente, lembrando, continuando com essa questão dos comparativos, sim? Essa questão dos comparativos, espero esteja olhando o quadro, sim? Desse arquivo que eu compartilhei, sim? Lembrem, sim, que você também pode utilizar, quando fala de igualdade, lembre que pode utilizar, não, lembre que deve levar em conta, sim, que dependendo daquilo que você for colocar em igualdade, você deve levar em conta que se é uma questão de quantidade ou se é uma questão de qualidade. Como assim? Para você falar de quantidade, geralmente utiliza tanto quanto. Tanto quanto. Para falar de quantidade. Ah, este celular custa tanto quanto este, por exemplo. Agora, se você for falar de qualidade, gente, aí você utiliza tão como ou tão quanto, sim? Tão como ou tão quanto. Sim? Aí, nesse quadro de igualdade, a gente está olhando o tipo. São Luís é tão atrativa como Paris. E Maria gosta tanto de viajar quanto de cantar. Sim? Tanto quanto. Tão como ou tão quanto. A de São Paulo é tão grande quanto Buenos Aires. Sim? Então, gente, atenção. Igualdade para quantidade, você utiliza tanto quanto. E igualdade dentro da qualidade, você pode utilizar tão quanto ou tão como. Sim? Está claro? Sim. Para a Leide está claro? Para o resto de colegas, tudo bem? Fica claro. Tá claro, professor. Ô, Mário, tudo bem? Claro? Entendi. Paulo, claro? E igualdade, não. Igualdade não, Tatiana. Igualdade não, Não. disse você. Certo? Bem. João Michael, claro? Romário, claro? Pablo, claro ou não? Sim, claro. Bem. Bom, enquanto Pablo e Romário me contestam, eu vou falar para a Tatiana, sim? Bom. Tatiana, olha só, sim? Quando você utiliza ou quer comparar duas coisas e colocá-las no mesmo nível, você vai utilizar os comparativos ou essas duas maneiras de comparar com respeito à qualidade ou quantidade,
sim? Então, se você quiser fazer uma comparação entre quantidade, suponhamos, você conhece Messi e conhece Cristiano Ronaldo, Tatiana? Conhece esses dois personagens? Sim, profe. Perfeito. Dois jogadores de futebol muito famosos e tudo mais. Se você quiser, de repente, fazer uma comparação, desta vez, de quantidade com respeito ao dinheiro que eles ganham, então você poderia dizer, Messi ganha tantos milhões quanto Cristiano Ronaldo. Ou seja, eles estão no mesmo nível. Utilizando quanto tanto, porque estamos falando de quantidade. Neste caso é de dinheiro que você pode contar. Então, ele ganha tantos milhões quanto o outro. Sim? Ou seja, estão no mesmo nível de quantidade. Sim? Quantidade. Tanto quanto. Sim? Se você quiser fazer uma comparação, desta vez, de qualidade, sim? De qualidade, suponhamos e peguemos os exemplos da prova, que são 2 celulares, sim, neste caso. Então, suponhamos que você quer fazer uma comparação entre Samsung e Huawei, certo? Samsung e Huawei. Duas companhias muito grandes, sim, e tudo mais. E você quer comparar a qualidade de 2 telefones. Então, você diz, este telefone de Samsung tem tão bons aplicativos como este de Huawei. Sim? Tão bons como. Aí você está comparando, sim, ou está salientando a qualidade de os 2 telefones, no caso dos aplicativos. Então, um tem tão bons aplicativos quanto o outro. Ah, não quero utilizar quanto? Então, você pode utilizar como. Este telefone tem tão bons aplicativos como este. Sim? Então, a fórmula para qualidade, tão como ou tão quanto. E a fórmula para quantidade, tanto quanto. Sim? Tudo bem? Fica claro. Bem, Tatiana. Continuando, estudante. Já os outros dois, sim, mais que ou mais do que, mais que ou mais do que, menos do que, vocês podem observar que entre parênteses está a palavra do, certo? Mais do, entre parênteses, que. O que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer que entre parênteses está uma expressão que é facultativa, gente. O que quer dizer facultativa? Que se você quiser, utiliza, ou se você quiser, não. Sim? Então, levando em conta os exemplos que temos aí no arquivo, sim, diz, o trânsito de São Paulo é mais caótico que o trânsito de Lima, ou é mais caótico do que o trânsito de Lima. Sim? Mais que ou mais do que. Já para você falar de tamanho, lembre que não pode dizer mais ou menos, senão maior ou menor. Sim? E o mesmo acontece com menos que ou menos do que. Que este ponto turístico é menos conhecido que aquele,
ou este ponto turístico é menos conhecido do que aquele. Então, esse do entre parênteses, sim? Esse do entre parênteses quer dizer que é facultativo, ou seja, se você quiser, utiliza, se você quiser, não. Sim? Se você quiser, utiliza, se você quiser, não. Sim? Alguma pergunta, gente? Não, professor. Ficou claro para o resto, estudantes? Para que passemos à questão de os superlativos? Ficou claro, gente. Reforçando essas questões? Fica claro. Sim. Um amigo brasileiro me falou que eles normalmente sim falam do que, por exemplo, que é mais nativo, mas não precisam falar isso. Tudo bem, justamente, o Romário, justamente é por isso que está entre parênteses, né? É facultativo. Se você quiser, utiliza, se você quiser, não. Já, tipo, que os brasileiros utilizam o tempo todo, então, tudo bem. Bem, alguém mais? Lina? En la escritura, ese tú siempre debe ir en paréntesis. Não, ou seja, já na escrita, quando você utiliza, tira o parêntese, sim? Tira o parêntese, ou seja, escreve sem parêntese, escreve do que, sim? Sem parêntese. Está bien. Já, se não quer escrever, pois não escreve, tudo bem. Gente, alguém mais com alguma pergunta? Tudo bem? Professor, Sim, Lady, fala. melhor, pior e mais e menos são iguais? Não. Melhor e pior, então, lembrem que melhor e pior fala de qualidade, sim? Fala de qualidade. Ou seja, tipo, se você quiser comparar, por exemplo, duas cidades, sim? Duas cidades. Duas cidades por você conhecida. Então, eu poderia dizer, por exemplo, Medellín é melhor que Manizales, sim? Melhor. Por que melhor? Porque você não diz mais boa, sim? Mais boa, senão melhor, sim? Então, você pode dizer, Bogotá é pior que Medellín, ou pior do que Medellín. Você não pode dizer, você não diz mais ruim ou mais má, por exemplo, sim? Mais mala, sim? Ou mais pior, senão mais ruim. Respeito à qualidade, sim? Respeito à qualidade. Melhor, pior, quando você está comparando, sim? Claro, Lady? Fica claro. Bem. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Ou passamos rapidamente à questão dos superlativos, para que isso fique pronto. Continuamos? Continuamos. Nessa pasta, gente, vão encontrar, então... Não, este não. Vão encontrar, então, um outro arquivo, sim, que se chama aditivo, superlativos, absolutos, sintéticos. Sim? Bom, digamos, para fechar esta questão, lembrem, gente, lembrem que quando você fala de superlativo, se estamos falando de comparativos, é o próximo nível no qual você não pode comparar, porque justamente vai elevar.
elevar ao máximo aquilo que estiver comparando, sim? Aquilo que estiver comparando é porque justamente você vai passar a outro nível, um nível superior, que já não vai aceitar nenhum tipo de comparação, sim? Nenhum tipo de comparação. Então, se você colocar essa coisa que estiver comparando entre outras no nível ou no topo da montanha, é porque ela ou essa coisa vai ficar sozinha, sim? Vai ficar sozinha. Então, com respeito aos superlativos, sim? Vamos encontrar esse quadro, essa lista, sim? Porque temos alguns superlativos que são irregulares. Irregulares. Sim? Olhem o que diz aí no princípio. Espero que todo mundo tenha aberto esse arquivo. Sim? Está na pasta da semana número 5. E diz: superlativo absoluto sintético. O que quer dizer tudo isso, gente? Tudo isso quer dizer que toda essa força de o superlativo vai estar concentrada numa palavra só. Como assim que uma palavra só? Lembremos que essa palavra só vai condensar isso de muito. Porque você pode dizer de duas maneiras. Ah, ele é muito ágil, ou de maneira mais informal, você pode dizer ele é ágil demais, ou condensando esse muito ágil ou ágil demais em uma palavra só, você pode dizer ele é agílimo. Ele é agílimo. Não é agilíssimo, justamente porque ágil tem um superlativo irregular, ou seja, está por fora desse padrão de colocar íssimo. Sim? Está claro isso? Então, se você fala de ágil, tipo, Usain Bolt é agilíssimo. Não, está errado. Você diz, Usain Bolt é agílimo. É agílimo na prova de 100 metros, por exemplo. Sim? Está claro isso, gente? Não. Não, para a Leide. Para quem mais não está claro. Profe, yo tampoco lo comprendí. Bem. Primeiro, gente, abriram o arquivo que está na pasta da semana número 5. Sí, sí, profesor. Perfeito. Bom, Luis, abrame sería esse bueno que usted compartiera también. No, sería bueno. Bom, vejamos, Paulo, se eu posso compartilhar. Por favor. Sim, espera um minutinho só. Sim, vou tentar aqui, está nesta pasta. Escritório, ventana. Que não me deixa, minutinho só, que não me deixa ver essa, que não posso ver isso. Minutinho, deixa eu ver isso. Que estranho. Vou ver uma coisa aqui, eu fecho esta, eu fecho esta.
Gente, aí está. Todo mundo pode ver. Sim. Vou Sim. colocar um pouco maior para que sim. todo mundo possa ver. Y así va explicando más para que le entiendan pro. Tudo bem, Pablo, obrigado. Estudantes, então, atenção. Sim? Como vocês podem ver aqui, diz adjetivos, superlativos, absolutos, sintéticos e regulares. Todo esse título para quê? Para dizer que você pode condensar em uma palavra só a vontade de colocar uma coisa que você estiver comparando no topo da montanha, ou seja, na parte superior, ou seja, que não vai poder ser comparada, sim? Porque você está elevando ao máximo essa particularidade. Isso está claro? Sim. Sim, professor. Bem, então, este é o título, sim? Este é o título. Perfeito. Aqui diz o superlativo absoluto sintético pode ser regular. Como assim regular? Ah, porque você coloca o sufixo íssimo. Sim? Íssimo. Então, aqui temos 2 exemplos. Amigo, amiguíssimo. Magro, magríssimo. Sim? Ou seja, flaco, flaquíssimo, amigo, amiguíssimo. Sim? Sufixo, sim, gente, é a palavra que vai no final de uma outra palavra, certo? Ou seja, você, como vocês podem ver aqui, diz amigo, amiguíssimo. Sim? Magro, magríssimo. Então, seria que troca a última letra por este sufixo. Então, diz que pode acrescentar o sufixo íssimo para superlativos regulares. Olha só, íssimo. Assim. I-S-S-I-M-O. Amiguíssimo. Então, tem superlativos que são regulares. Ou tem superlativos que são irregulares. O que significa que são irregulares, que vão estar por fora deste padrão, estão fora do padrão íssimo, estão por fora desse padrão, sim? Por exemplo, diz amigo, amicíssimo, sim? Ou magro, macérrimo. Então, atenção, gente, vocês poderiam dizer, ah, mas como assim que amigo é amiguíssimo e aqui já não é amicíssimo? Sim? Lembre que muitas pessoas não contam, sim, com informação a nível justamente formal, gramatical, que nem vocês que estão, neste caso, aprendendo. E tem a lista, como vocês estão podendo ver, de esses adjetivos que são irregulares. Sim? Irregulares. Ou seja, muitas vezes, muitas pessoas que não contam, que não contaram como uma formação, sim, vão falar, ah, bom, esse cara é amiguíssimo meu. Ah, esse cara está magríssimo porque não se alimenta muito bem. Sim? Por exemplo, que são questões inadequadas a nível, sim, oral. Essas questões inadequadas, este tipo de informação serve justamente para você corrigir. Sim? Então, como podemos ver nesta primeira, ou neste primeiro adjetivo,
o adjetivo que é ágil, sim? Se você não quer utilizar esta maneira de se referir ao adjetivo ágil, sim? Lá em cima, sim? Em cima, no topo, ou seja, como superlativo, você pode dizer muito ágil ou ágil demais. Sim? Muito ágil ou ágil demais. Outra coisa é que existe, digamos, de uma maneira mais formal, sim, esta opção. A opção de dizer agílimo. Seria o erro dizer agilíssimo, porque justamente está dentro da lista de adjetivos superlativos absolutos sintéticos irregulares. Irregulares, ou seja, se você diz agilíssimo, é um erro. Você pode dizer muito ágil ou ágil demais, é uma maneira muito comum de falar, ou algumas outras pessoas que contam com esta informação que estamos neste momento analisando, podem dizer agílimo, sim? Agílimo. Olha o que acontece com a palavra agradável. Agradável. Que muda aqui na escrita, olha só, aqui nesta parte da escrita, muda veu, e todos vão ser dessa maneira, mudam veu por bilíssimo. Olha só, temos agradável, agradabilíssimo, miserável, miserabilíssimo. Então, amável, amabilíssimo, sim? Notável, notabilíssimo. Então, de alguma maneira, estudantes, daqui podemos tirar uma regra. Qual regra? Aqueles adjetivos terminados em veu, aqueles adjetivos terminados em veu, para você colocá-los como superlativos, sempre vai trocar veu, ou seja, V, E, L, vai trocar por B, I, L. E acrescenta um sufixo íssimo. Sim? Acrescenta o sufixo íssimo. Está clara esta partezinha, gente? É melhor assim, Pablo, para você? Fica claro. Sí, profesor, es mejor así. Fica mais claro assim? Sí, profesor. Ô, Pablo. Así queda claro, profe. Perfeito, muito bem. Romário. Con el otro documento, para que entiendan los compañeros. Perfeito, tudo bem. Romário, tudo bem? Tudo bem, mas é difícil. Sim, claro. Então, eu estava vendo que eu acho que em espanhol temos a mesma coisa com amiguíssimo e amicíssimo. São duas palavras acertadas, mas é amicíssimo, estou vendo no internet. Mas... Você está conferindo que claro, sim, amicíssimo é a certa. Sim, o mesmo acontece, por também. exemplo... Sim, Romário. Sim, nas duas línguas. Nas duas línguas, isso. Perfeito. O mesmo acontece, gente, por exemplo, com a palavra pobre, ou adjetivo pobre. Sim, olha só, o adjetivo pobre. De repente, você pode pensar, qual seria
o superlativo de pobre. Ah, pobríssimo? Não, não é pobríssimo. É paupérrimo. E esta palavra também existe em espanhol, estudantes. Paupérrimo. Sim? Paupérrimo. Sim? Paupérrimo. Então, vocês poderão pensar, mas eu posso encontrar que muitas têm íssimo. Ah, sim, muitas têm íssimo. Mas olha só que no princípio, ou digamos que na palavra raiz, vai ter uma mudança pequena. Olha só, aqui temos uma mudança, sim? Uma mudança, por exemplo, benéfico é benefi e fica até a letra C. E você acrescenta centíssimo. Esta mudança, este pedacinho aqui, gente, faz que justamente este adjetivo tenha um superlativo irregular. Sim? Tenha um superlativo irregular. Por exemplo, aqui temos a palavra difícil. Difícil. Não é dificilíssimo, como em espanhol poderia ser. Em português, o superlativo de difícil é dificílimo. Dificílimo. Então, se você de repente escuta uma pessoa dizendo dificilíssimo, está incorrendo em um erro, sim? Em um erro gramatical, sim? Um erro gramatical, sim? Um erro gramatical. Bem, então, aí tem uma lista, eu vou deixar de compartilhar tela, imagino que já todo mundo sabe onde estamos ubicados. E o que eu queria dizer era o seguinte, gente, sim? Como, digamos, professores de línguas, etc., quando você está aprendendo uma língua, sim? Geralmente você deve levar em conta as maneiras certas, mais adequadas de falar, sim? Para isso você está aprendendo a falar bem, ou a falar melhor do que muitas outras pessoas. Já esse outro tipo de contatos, sim, que correspondem a um uso informal que vira, ou seja, se transforma, muda, sim, em uma coisa aceita pelo geral, sim, são coisas de vícios de linguagem, de inadequações que já depois foram aceitas, sim, ou são aceitas por muitas pessoas, enfim, são discussões que não se dão, por exemplo, neste caso. Por quê? Porque a gente está aprendendo uma língua de maneira adequada, de maneira próxima às regras gramaticais, ou às regras em geral, sim? Não quer dizer que vocês necessitem aprender isso de memória. Isso não estou dizendo. Simplesmente estou compartilhando uma informação que acho que vale a pena que vocês conheçam para que, de repente, depois possam utilizar ou quando se encontrarem com uma palavra dessas que escutaram, que de repente fizeram uma leitura, saibam a que se refere. Ah, que eu não quero utilizar essa lista. Tudo bem, você pode dizer muito fácil, muito difícil, ou fácil demais, ou difícil demais. Ou seja, tem outras, digamos, alternativas informais para você expressar, de repente, o que você quiser expressar. Sim? Ficou claro? Fica claro. Bom, gente, alguma pergunta? Tudo bem?
Olá, gente. Tudo bem. Bom, tudo bem, diz Romário, tudo bem, diz Leide. Daniela, tudo bem? Alexandra, tudo bem? Tudo bem, professor? Perfeito. Bom, então, com respeito, bom, eu devo dizer uma outra coisinha que eu acabo de ver dessas inadequações. Sim? Quando você quiser utilizar um superlativo, geralmente não utiliza junto com o superlativo o comparativo. Então, por exemplo, se você quiser dizer, por exemplo, muy ágil, sim? Você não diz, por exemplo, muitíssimo ágil, senão que diz agílimo, sim? Ou, por exemplo, utilizar muito como um superlativo, como muito confortabilíssimo, por exemplo, sim? Ou como muito paupérrimo. Claro, você quer, digamos, enfatizar alguma coisa, sim? Mas não é a maneira de você utilizar, a maneira adequada de você utilizar. Sim? A maneira adequada não é essa. Ou você utiliza um superlativo como muito pobre, muito confortável, sim? Muito grande. Ou você utiliza o sintético, dizendo paupérrimo, grandíssimo, confortabilíssimo, sim? E assim por diante. Sim? Outra última coisinha, que estou vendo aqui algumas inadequações, e desculpa aí que eu estava explicando uma coisa, mas acabo de ver outra. Que são questões fáceis de corrigir, não é que seja uma coisa muito difícil. É simplesmente para que vocês levem em conta. Sim, levem em conta. Quando você está utilizando o futuro próximo, ou seja, quando se quiser ou quiser se referir mais bem a uma coisa que vai acontecer no futuro próximo, sim? Vai acontecer no futuro próximo. Lembre que nunca você utiliza a. Por exemplo, eu vou a. Não, isso é um erro, isso é uma interferência do espanhol. Nunca se utiliza a. Porque você passa para a ação assim, de uma vez, sem nenhuma dificuldade, suponhamos. Então, você tipo, eu vou estudar mais um pouquinho esta temática, por exemplo. Eu vou descansar quando terminarmos a aula, sim? Por exemplo. Eu vou começar a fazer uma tarefa, por exemplo. Nunca vou a. Nunca. Ou vamos a, ou ele vai a. Nunca a. Por um lado, sim? E por um outro lado, sim, com respeito à pronúncia, gente, porque eu pude ver que algumas pessoas ainda têm alguns erros que podem ser corrigidos. Lembre que tem uma diferença entre mas, eu vou escrever aqui no chat para que vejam. Uma coisa é mas e outra coisa é mais. Sim? Uma coisa é mas e outra coisa é mais. O que acontece, e isto é, acho que poderia ser essa a razão pela qual a gente faz o erro. Mas, quando você quer dizer pero, que seria a primeira opção, sim? A primeira opção, ou seja, M-A-S. Mas, dependendo do brasileiro, dependendo da brasileira, você vai escutar mais para dizer mas. Sim? Tipo, eu quero viajar, mas não tenho dinheiro suficiente.
Quero viajar, mas não tenho dinheiro suficiente. Esse mais comum e imaginário é esse que está na primeira opção, ou seja, NAS. Não quero dizer que esteja falando errado, não. Isso é dependendo do sotaque, né? Porque vocês vão escutar muitos brasileiros que falam mas, certo? Mas, para dizer pero, seja a primeira opção. E a segunda opção, comum e real, escrito e por isso pronunciado, é de acréscimo. Quando você diz, por exemplo, eu quero mais, eu quero fazer mais exercícios, eu quero que você me explique mais detalhadamente, por exemplo, sim? Eu quero ir mais além do que já cheguei, por exemplo, sim? A gente se fala mais tarde, como tchau, tchau, a gente se fala mais tarde. Esse mais é de acréscimo, ou seja, quando você utiliza o signo mais, sim? Então, mais para dizer pero. Algumas vezes vocês vão escutar mais. E mais para dizer, ou para falar de acréscimo, sim? De quantidade. Sim? Enfim, era isso. Era isso. Eu acho que era isso que eu queria, saber de vocês, como vocês se sentiram com respeito às provas, sim? Já cada um tem umas correções, tem uma nota, sim? Tanto da prova escrita, eu acho que devo falar como o Santiago, onde devo colocar a nota da prova oral, e devo dizer que muitas de vocês fizeram muito boas provas orais, ou seja, parece que é mais fluente, mesmo sendo uma coisa assim, de improvisar, certo? Mesmo sendo improvisada, puderam desenvolver-se muito melhor do que na prova escrita, sim? Do que na prova escrita. E acho que isso é também bastante bom para vocês com respeito ao seu processo de aprendizado da língua portuguesa. Então, é isso. Eu devo dizer, gente, que chegamos até aqui porque a sua colega Alexandra e a professora Maria Isabel, que ainda não chegou, não sei porquê, deve ter problemas de conexão, faltam por apresentar a prova oral. Então, devo fazer para elas, ou neste caso, para a Alexandra, a prova oral. Sim? Então, gente, eu vou estar aqui, digamos, uns 10 minutos, 15 minutos mais. Caso vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem me escrever pelo quadro de bate-papo, ou caso também podem me entrar e me fazem alguma pergunta. Sim? Gente, para a próxima aula, pensemos em alguns exemplos, sim? Digamos que eu vou deixar uma liberdade para vocês, que para vocês possam fazer, sim? Alguns exemplos utilizando os comparativos e os superlativos, para não colocar uma coisa assim específica. Vocês, comparem 2 telefones, comparem 2 carros, o que vocês quiserem comparar, sim? E a próxima aula compartilhamos um pouco como foi esse exercício. Isso fica à vontade de vocês, sim? Pensem mais ou menos em 3, 4 frases nos 3 níveis de comparativos e algumas frases em superlativos para que fiquem à vontade e possam comparar o que vocês quiserem comparar. Pode ser qualquer coisa, sim? Desde tecnologia até cidades, até, não sei, sabores, comidas, etc. Isso fica assim como aberto para o que vocês quiserem fazer.
e tirar as dúvidas se tiverem dúvidas. Ficou claro? Fica claro, professor. Fica claro. Fica claro. Bom, gente, então ficamos até aqui. Obrigado pela paciência e disposição, sobretudo, e assistência à nossa aula de hoje. A próxima aula, então, vamos utilizar o material que eu deixei na pasta para falar sobre a questão do clima, sim, e ecologia e esse tipo de coisas, que é uma temática que vamos falar também. E eu fico, então, com a Alexandra, fazendo a sua prova oral. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigada, professor. Boa tarde. Até vocês. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa sorte. Obrigado, prof. Tudo bem, Pablo. Tchau, tchau. Bom, Alexandra, me dá um minutinho, eu faço uma parada técnica. Sim, professor. Tranquilo. Oye, qué pena. Pare la grabación. Porque queda ahí la grabación, compañera. Obrigado, Pablo. Ya me salgo. Era para avisarle eso.